Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Orquidário Copo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre substratos para orquídeas, mas não substratos artificiais, vasos, bastões de fibra de coco, que normalmente a gente compra nas floriculturas. Vou falar dos substratos naturais, as árvores. Aqui no sítio eu tenho alguns exemplares que eu vou trazer para vocês e vocês avaliem, e caso se interessem, né, para vocês colocarem alguma orquídea de vocês em um substrato diferente. Aqui, por exemplo, eu trago um butiá. Butiá é uma planta clássica aqui do Rio Grande do Sul, é característica de campos, né? Mas eventualmente a gente ganha uma muda no nosso jardim. Via de regra, o butiá ele funciona como se fosse um sombrite natural, tendo em vista que a copa dela ela não é muito preenchida. Então as orquídeas gostam de meia sombra ou sol pleno, né? Então essa copa, diferente do butiá, nos garante, então, daí um pouquinho de sol e um pouquinho mais de luminosidade para nossas orquídeas. Aqui um exemplo de um dendróbio, que eu coloquei recentemente, e alguns chuveirinhos de ouro. Interessante, conforme a gente vai fazendo a poda do butiazeiro, né, vai formando nichos, então a gente pode ir realocando daí as orquídeas sem maiores dificuldades. Um outro exemplo muito bom para substrato de orquídeas é a planta, olha só, o pezinho já diz tudo, a pé de elefante. Ela é muito interessante. Por causa da viscosidade dela, ó. Olha a rugosidade, ó. Ela é perfeita, ó. Ela não é muito rugosa. Via de regra, a orquídea não gosta de planta muito rugosa, porque conforme vai tendo o desenvolvimento da raiz, a pontinha bate naquelas depressões, caso ela for muito rugosa, e isso acaba limitando um pouquinho o desenvolvimento da raiz. Então, se ela tiver então uma rugosidade perfeita, assim, não tão proeminente, assim tu vai ter um desenvolvimento melhor das tuas orquídeas. Aqui um exemplo, muito chuveirinho de ouro, ó. Sol pleno, ó. Aqui tem só uma pequena copinha, então isso não interfere daí no desenvolvimento do teu chuveirinho de ouro. Catleias adoram, as intermédias também adoram, muito bonito. Um outro exemplo muito interessante é a oliveira. Aqui eu tenho um pezinho de oliveira, ela também, ó, rugosidade muito baixa, ela é quase perfeita para orquídea, ela cresce muito rápido, ela funciona muito com podas, né? Então tu pode, como se fosse até um bonsai, né? E tu pode determinar, eu quero um pouco mais de espaço para as orquídeas, e conforme tu vai fazendo uma poda direcionada das oliveiras, tu vai tendo mais espaço para tu colocar tuas orquídeas, elas adoram. Aqui mais um exemplo, mas não é um exemplo tão perfeito, é o jasmim mangueira. Ele é um bebezinho recém, tá com flor, mas eu chamo a atenção pro caule. Ele é até um pouco rugoso, ele é interessante, só que ele é muito frágil. Então quando tem tempestades e tudo mais, é uma tendência das quebras, né, do tronco. Então daí a orquídea não gosta de ser mexida muito frequentemente, ela gosta que tu coloque ela num substrato e deixe ela lá, né? Então conforme tu vai escolher um substrato um pouco frágil demais, então qual é o risco de cair, né, o tronco onde a orquídea está instalada, e tem que fazer o replante dela. A orquídea não gosta muito, então via de regra o jasmim mangueira não é um substrato ideal. Outro substrato bem interessante, uma árvore muito interessante, é o ipê. Aqui eu tenho um pequeno ipê, está com uma pequena copa. O interessante é que a copa é um pouquinho aberta, então ela também funciona como se fosse um sombrite natural. E a rugosidade, ó, ela é bem interessante. Ela é um pouquinho rugosa, mas ela está no limite. Orquídeas adoram, elas se fixam muito bem. Aqui dá para ver um pouquinho. Aqui uma Comanara Wildcat. Ela vai florir pela segunda vez. Foi uma surpresa, não esperava ela florescer nesse momento. Está com 12 flores, tomara que dê tudo certo para ela. Outro substrato bem interessante, mas daí tu tem que tomar sempre muito cuidado na escolha, né, do substrato, é as características do caule. Goiabeiras, araçás, via de regra eles trocam muito a casca, por causa que a casca ela não cresce de acordo com a planta.
a planta começa a ganhar em diâmetro, em espessura, né, do seu caule, e daí só que a casca não cresce junto. Então ela sempre está trocando de casca. Por exemplo, aqui, um pequeno araçá, ó. Pequenininho araçá. Até o caule ele é interessante, ele tem a sua rugosidade, só que ele troca de casca, né? Então só se tu for colocar uma muda numa forquilha bem preparada, ela vai se manter. Via de regra, tu vai ter toda vez que ocorre a gradual troca da casca do araçá, vai cair a tua orquídea. Então o araçá não é o ideal para fazer esse tipo de plantio. O que não ocorre com os cítricos. Via de regra, os limões, laranjas, bergamotas, não sei, por experiência minha, uma sensação muito particular, eu tenho a impressão que as flores das orquídeas que são colocadas em árvores cítricas, parece que elas têm um perfume mais característico. Impressão minha apenas. Mas aqui, ó, por exemplo, ó, ela forma uma copa bem interessante, ó, sombreada. Aqui tem uma Lélia purpurata, né? Faz pouco tempo que eu coloquei ela, e ela já está dando brotinhos novos, então ela se adapta muito bem aos cítricos. No vídeo anterior, de alguns dias atrás, eu mostrei, ó, fazendo esse centro de produção, onde eu fiz um cerne central de eucalipto, e aqui daí eu vou colocar daí as catleias intermédias, que elas adoram sol. Um exemplo que eu comentei sobre o araçá, também ocorre com a goiabeira. Aqui eu tenho algumas plantas que eu fixei na goiabeira. Olha o que eu falei sobre a casca. Ó, ela vai trocando, ó. Ela não cresce de acordo com... Então ocorre daí essa queda das orquídeas. Essa aqui amarrei com muito fio, então ela está começando a se pegar. Mas é muito raro isso. Normalmente tu tem que colocar sempre em forquilhas para tu ter uma garantia, né, que essas orquídeas vão ficar num ambiente adequado. Bom, eu trouxe o que? 8, 10 exemplos de árvores naturais que tu pode colocar tuas orquídeas. Tem várias outras, conforme vai aparecendo um pouquinho aqui no sítio que eu vou plantando, eu vou trazendo para você algumas novidades e o desenvolvimento delas. Tá ok? Valeu, até o próximo vídeo, galera. Abraço.